E se ele tivesse HIV? E se eu peguei? E se eu passei pra alguém? E se eu fizer o teste? E se eu me tratar o quanto antes? E se o vírus for controlado e ficar indetectável? E se eu enfrentar o HIV? E viver tudo o que eu quero? E se eu usar a camisinha sempre? E se eu parar de ir e tomar uma atitude agora? A AIDS ainda não tem cura, mas tem tratamento. Previna-se. Faça o teste de HIV regularmente. Se a dúvida acaba, a vida continua. Olá, o Fórum de hoje começa com esta campanha do Ministério da Saúde para alertar sobre um dado preocupante. 135 mil pessoas podem ter o vírus da AIDS e não sabem. E para debater como chegamos a estes números, estão aqui comigo o diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Gerson Pereira, e também o advogado e médico Flávio Dias de Abreu, que é também da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Bom, doutor Gerson, esses números são altos e assustam. Como é que o Ministério da Saúde chega a essa estatística? Bom, Flávio, o Brasil, ele tem, se a gente olhar o número de casos de AIDS estimados no país, a gente tem um evento raro, né? Esse número de 135 mil pessoas que têm o vírus e não conhecem, esses dados chegam através da estimativa de casos na população, né? Nós trabalhamos em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, nós temos softwares específicos para países de epidemia de baixa concentração, como o Brasil. Então, esses softwares, nós colocamos alguns dados que são importantes. Por exemplo, qual é a frequência dos casos em mulheres, e a gente pega por uma pesquisa com parturientes. Qual é a frequência dos casos em homens, que a gente pega pelo estudo que a gente faz com os meninos que se apresentam no ISES a cada 4 anos que a gente faz essa pesquisa. E também a gente faz pesquisas específicas com as populações chaves. Homens que fazem sexo com homem, mulheres profissionais do sexo, travestis e transexuais. E aí, quando a gente coloca esses dados dentro desse software específico, a gente chega numa estimativa de 900 mil pessoas que vivem com HIV no país. Dessas pessoas que vivem com HIV, a gente tem diagnosticado 85% delas. Portanto, faltam 135 mil pessoas para que a gente possa chegar nesse número estimado de pessoas que vivem com HIV. Doutor Flávio, 135 mil pessoas sem saber que tem a doença é um número preocupante, não é mesmo? Extremamente. É uma população maior do que grande parte dos municípios brasileiros, né? Mas, ouvindo a explicação do professor, há aí um número por aproximação com base em algoritmos, né? Sem dúvida nenhuma, serve de um parâmetro para as ações de busca desses potenciais portadores do HIV. Agora, veja, quando nós compararmos isso com o potencial de veiculação entre pessoas contaminadas com não contaminadas, principalmente em épocas de grandes eventos, e por isso toda a ação do Ministério para a Prevenção, eu já estou olhando as consequências disso, tanto no termo do direito da responsabilização, como nas lesões, com a repercussão aí de ações que vão bater ali nos órgãos com jurisdição para as decisões. E, professor, com extrema cautela, um assunto extremamente delicado vamos chamar assim, sobre um diagnóstico HIV, que serve para tantas outras doenças, infecção contagiosa, oncológicas e etc. E o direito garantido pela Constituição da República, como eu amo essa Constituição, faz com que toda a nossa sociedade se movimente ante a esse dado epidemiológico traçado, projetado pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós podemos alargar muito aqui as discussões e eu espero que não tenha sido tão prolixo. Não, imagina. Agora, o que leva tanta gente a não saber? As pessoas têm medo de fazer o teste, doutor Flávio? Olha, a questão é que nós temos, em primeiro lugar, se observarmos, o receio da pessoa ter o diagnóstico confirmado, né? Uma vez que você tenha um diagnóstico positivado, vem toda uma queda daquela projeção que você tinha de vida, já olhando as repercussões de ser um portador do vírus HIV, né? Você tem segregações, você tem discriminações, você tem rejeições da população. Então, o indivíduo ele se retrai, né, professor, na busca de confirmar esse diagnóstico. É um dado
preocupante. Eu acho que a gente tem 135 mil pessoas que não sabem, mas sim, nós temos uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que diz assim que a meta maior é que a gente possa, no mínimo, chegar ao diagnóstico de 90% deles. Essa campanha eu acho que ela é muito importante, que estimula as pessoas a conhecerem o seu diagnóstico. Agora, acontece que as pessoas certamente têm algum medo. Nós que somos médicos mesmo, qualquer pessoa que vai fazer qualquer tipo de exame fica apreensivo com relação ao resultado do seu exame. Então, assim, é uma doença estigmatizante, né, que tem muito preconceito com relação a isso, mas o que a gente tem que dizer é o seguinte: essa doença é melhor que a gente conheça o diagnóstico cedo e trate, porque a gente tem uma qualidade de vida muito boa e a sobrevida hoje para um paciente com HIV ou com AIDS é praticamente igual à sobrevida de quem não tem o diagnóstico de HIV. Então, é muito importante o diagnóstico, você conhecer o seu status sorológico. E reforçando essa colocação do professor, não resta dúvida que a prevenção é a melhor arma e a detecção precoce da infecção pelo HIV propicia a aí fica uma mensagem, né? Propicia a esses possíveis seres humanos expostos ao risco elevado de que buscar o quanto antes essa satisfação pelo resultado, se é positivo, soro positivo ou negativo, propiciará o Ministério da Saúde, nas suas políticas públicas de prevenção, minimizar essas possíveis lesões. E quantos até nos deixam dessa vida mundana sem sequer tomar conhecimento e sem repercussões, né? Então, o HIV, ele é multifacetado na sua inserção em cima do paciente. Então, não tenha medo. Busque, tem que saber, né? É melhor saber e fazer o tratamento, até né? para buscar os seus direitos, né? O Estado garante aí, através de políticas, de ações programáticas, ações preventivas, que os seus direitos sejam preservados como possível soro positivo. E o diagnóstico, né, é também uma medida de prevenção. Porque na hora que você faz o diagnóstico, que você inicia o tratamento, logo nos primeiros 3 meses, você já tem uma carga viral indetectável. Então, você indetectável, você não passa, não infecta mais ninguém. Então, isso também é uma medida de prevenção em geral. Então, vamos falar agora do diagnóstico. Como é que é esse teste? Ele é fácil, é indolor? O diagnóstico é feito através de testes rápidos. No programa de AIDS, na AIDS no mundo, nós temos uma evolução muito grande, né? Eu me lembro que quando a gente começou a tratar e fazer diagnóstico de AIDS, os testes demoravam 1 mês para o diagnóstico. Você imagina alguém ficar esperar um mês pensando nessa resposta, pensando na resposta. Hoje nós temos testes rápidos, que você faz uma punção no dedo, né? Você tira uma gota de sangue e ali você coloca numa placa e em 15 minutos você tem o diagnóstico. Ali, com 2 testes positivos, você é confirmado como um caso de HIV ou AIDS, né? Porque é importante que as pessoas saibam a diferença do HIV, né? Então, deixa claro aí pra gente, explica aí. Então, hoje, o HIV, normalmente é assim, aquele paciente que tem uma carga viral ainda baixa e um CD4 ainda alto. CD4 são células de defesa, né? A gente tem um ponto de corte no CD4, né, que são as células de defesa, para a gente diferenciar AIDS de HIV. Quem tem um CD4, que são as células de defesa menor do que 350 ml, você considera como um caso de AIDS, avançado já. Então, o importante é que, mas hoje a gente trata todo mundo, seja ele HIV, seja AIDS. Até 2014, nós só tratávamos quem tinha AIDS. Mas, assim, ele é importante, esse teste. Com 2 testes positivos, a gente faz o diagnóstico e a gente já inicia o tratamento. Então, esses testes, eles estão disponíveis em toda a atenção básica, em toda a rede pública do país. Gratuitamente? Gratuitamente. Então, assim, o diagnóstico hoje é rápido e fácil. Mas o que é importante é que a gente faça o diagnóstico mais precoce. Por isso, a campanha, eu acho que ela é importante no sentido da gente ter um diagnóstico mais precoce possível. Eu não quero diagnosticar um caso de AIDS. Eu não quero diagnosticar um caso de AIDS já com infectado com a tuberculose. Então, eu preciso diagnosticar o mais cedo possível. Não só para a gente achar aqueles 135 mil pessoas, mas para a gente pegar o paciente ainda numa fase bem inicial da doença. E poder garantir os direitos, né, doutor Flávio? Como o senhor falou aqui, explica para a gente melhor quais são esses direitos desse paciente. Flávia, o que é muito atrativo vivermos nesse mundo moderno, e eu sou um otimista por natureza, é você ver os vasos comunicantes entre o Sistema Público de Saúde e o sistema de garantias da Constituição Federal exercidas através do direito. Então, é apaixonante, primeiro, uma mensagem clara,
ao agente exposto, ao indivíduo com risco, de que não tenha medo do exame. Até porque um diagnóstico precoce traz a prevenção, já dali resguarda os seus direitos para que não se agrave a doença, a evolução. Você também possa viver habitualmente, normalmente, como qualquer indivíduo não contaminado e busque ali documentalmente instrumentalizar o seu direito. O direito a quê? O direito de inclusão, o direito de participação, o direito de ter uma vida familiar, social, independente, de ir e vir, de locomover, de pensar, de expressar, completamente resguardado pelo direito. E o direito vem nas suas vias, nos seus vários pilares, trabalhista, na consecução dos seus medicamentos. Quando nós pegamos, né, professor, um indivíduo com a soropositividade, com uma carga, com um déficit imunológico e é portador de uma bactéria resistente, tipo tuberculose, que reacende aos tempos modernos, né? Parece que voltamos à década de 30, 40 do século passado, né? Nós podemos exercer, sim, o direito em busca de alternativa e tratamentos eficazes. Então, nesse sentido, eu sou um apaixonado da interação direito-medicina, né? Tanto que é advogado e médico, né? Oxe. Agora, o senhor falou aí do tratamento. Hoje, quem descobre e faz o tratamento direitinho tem uma vida normal, doutor? Absolutamente, com todas as ressalvas das exceções. Nós temos que olhar caso a caso, mas a estatística, na sua grande maioria, dá a ele a plenitude do exercício de uma vida absolutamente normal. E pode até vir a obituar de causas outras, que nem sequer é relacionada ao HIV. Nós temos aí algumas epidemias, que aqui podemos abrir outras vertentes, que não é o objeto desse programa. Trânsito, câncer, doenças cardiovasculares. Veja, então faz parte de um grande contexto onde você, bem controlado, bem seguido, previamente diagnosticado, com prevenção para não exposição a risco, não expor terceiros, né, conscientemente. Ao expor terceiro, você indiretamente está se expondo, né? Então, nós podemos aí ter a certeza de que a vida é absolutamente normal. Eu acho que o número, eu sou epidemiologista, né? Eu gosto muito de números e pesquisas, né? E eu trabalho no Ministério da Saúde muito antes da gente ter o programa de AIDS, em 1984, porque o programa de AIDS ele vem da área de dermatologia, porque os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados com câncer de pele, né? E nós fizemos o primeiro estudo de sobrevida muito antes da terapia antirretroviral, né? Então, assim, o primeiro estudo de sobrevida mostrava que uma pessoa que tinha AIDS, a sobrevida média era 5 meses. 5 meses. Era assustador, realmente. Assustador, né? Assim, era um diagnóstico de morte, né? Você tinha uma sentença de morte. Hoje, nós fizemos o último estudo ano passado e mostrou aquilo que eu falei há pouco, né? Hoje, uma pessoa que tem HIV ou AIDS, se tiver um tratamento regular, ele tem uma sobrevida igual a qualquer pessoa que não tem o vírus do HIV. Isso é um dado, assim, importantíssimo. A gente sai de uma sobrevida de 5 meses para uma sobrevida e com qualidade de vida, o que é melhor, né? Não é só sobreviver. Nós vamos falar mais sobre essa evolução no tratamento no próximo bloco. Agora a gente vai a um rápido intervalo, já estaremos de volta com mais Fórum para você. O Fórum já está de volta. O tema de hoje é o diagnóstico da AIDS. 135 mil pessoas podem ter o vírus e não sabem. Doutor Gerson, a gente estava falando sobre a evolução no tratamento no Brasil e o Brasil é referência mundial quando se fala em tratamento de AIDS, né? Fala um pouquinho da gente sobre isso. Então, eu acho que a AIDS no mundo, né, ela tem uma evolução muito maior do que qualquer outra doença, né? É assim, como eu falei há pouco, né, a gente sai de um teste que demorava um mês para a gente ter o resultado, hoje a gente tem um resultado em 15 minutos. E a gente sai de uma sobrevida, que eram 5 meses, para hoje ser uma sobrevida normal. Então, assim, a evolução do tratamento, a gente sai da terapia, antes da terapia antirretroviral, lá nos anos 80, para a gente começar, o Brasil foi um dos pioneiros na terapia antirretroviral,
propiciando tratamento gratuito no SUS para todos os pacientes. E aí, a partir daí, a gente tem uma evolução. Hoje a gente tem vou citar aqui um medicamento que é o dolutegravir, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, e esse medicamento, em 3 meses, você consegue baixar a carga viral desse paciente para uma carga viral indetectável, e aí, como eu falei anteriormente, isso é uma medida de prevenção. Porque mesmo que aquele paciente não use os preservativos, ele tem uma possibilidade, uma probabilidade muito menor de infectar outras pessoas, porque ele está indetectável. Então, assim, na AIDS, a gente pode dizer que assim, tudo tem uma evolução muito rápida. E a gente pode dizer que essa doença tem 30 anos de descoberta. Então, é uma evolução imensa. E a gente tem hoje uma possibilidade de a gente diminuir, né, daqui a pelo menos 8 ou 9 anos, o número de casos de HIV/AIDS, porque até a gente, além do medicamento específico, né, a gente tem as profilaxias pré e pós-exposição ao vírus HIV. Agora, o senhor acha, doutor Flávio, que essa melhora no tratamento, essa melhora nas condições de vida de alguém que tem o vírus da AIDS, também pode ter facilitado que as pessoas se relaxassem, não ficassem com tanto medo e aí parassem de se prevenir, parassem de buscar um diagnóstico? Flávio, eu não tenho dúvida. Conforme nós já discutimos aqui, que antigamente havia-se um prognóstico de 5 meses de vida após diagnóstico, né? Hoje não, hoje nós temos aí um prognóstico absolutamente normal. Então, nós deixamos de ter medo dos fatores de exposição, além da estigmatização, já aqui bem discutida, né? E isso faz, sim, o relaxamento. Um dado muito importante é que o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, é um grande vetor no país, mas nós devemos cobrar dos nossos gestores locais de saúde ações preventivas, programáticas para esse tipo de enfrentamento e conscientização. Nisso entra o direito, mais uma vez, né? As defensorias públicas, procuradorias, aqueles que têm a legitimidade de buscar, através de vias públicas gerais, ações civis públicas, a obrigatoriedade desse esclarecimento, principalmente em épocas de grande risco de exposição. Nós estamos aqui chegando às festas que anualmente acontecem. Sempre que você tem uma previsão de carnaval, aumenta muito o risco de exposição. Então, o agente público local responsável pela saúde, né, professor, sim, claro, tem que ser, sim, cobrado para essas dinamizações de esclarecimentos e a queda do medo, né? A AIDS ainda nos traz medo. E o uso do preservativo é fundamental, né, doutor Jefferson? Eu acho que o uso do preservativo é fundamental. A gente coloca aí nessa campanha, né, porque ele serve para várias coisas, né, desde a gravidez indesejável até as outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente não está só falando de HIV. A gente fala em hepatites, a gente fala em sífilis, a gente fala em HPV, então, gonorreia, clamídia. Então, a gente tem várias doenças sexualmente transmissíveis que o uso do preservativo tem uma importância na sua prevenção. Pegando só um gancho, o país enfrentou o HIV desde o seu início. Me lembro da década de 80 do século passado, que uma grande transmissão em um país da Europa via seu sistema de falta de controle nos bancos de sangue, mas o Brasil não, ele encarou. Eu vejo que nos programas atuais, muita atenção à segurança pública, ao direito internacional, a balança comercial, a fase econômica, e eu estou preocupado, professor. Nós estamos vendo o direito à saúde tomando um segundo plano. Será que estamos recrudescendo? E há um dado que é uma opinião pessoal observacional. Saúde não tem limites. Quando mais damos, mais há necessidade. Ou seja, quem quer morrer? Sim, claro. Ninguém, né? Então vamos falar agora da preocupação com os jovens, porque tem uns números aqui que mostram que a maioria dos casos de infecção no país é registrada em jovens de 20 a 34 anos. São 18.200 notificações. Conta pra gente como é que funcionam essas notificações e o que pode ser feito também para poder conscientizar os jovens. Então, as notificações, nós temos sistemas de informação potentes nesse país, assim, vários, né? Nós temos o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Esse sistema, nós temos no Brasil doenças de notificação compulsória.
o HIV e AIDS é uma doença de notificação compulsória. Então, qualquer pessoa que tem um diagnóstico positivo do HIV ou AIDS, ela é notificada nesse sistema. Também nós temos outros sistemas que complementam essa informação, como o sistema de controle de medicamentos. A AIDS no Brasil, o medicamento da AIDS é distribuído pelo governo. Então, mesmo que você tenha um diagnóstico no consultório particular, você precisa da medicação do governo. Então, quando você chega na unidade de saúde, você é registrado como um caso. Também tem muitas pessoas que morrem e não têm um diagnóstico. Então, essas pessoas também são registradas. Então, esse número que a gente tem hoje no país, nós temos uma epidemia de jovens, homens e principalmente da população mais vulneráveis, que são homens que fazem sexo com homens. Então, a gente pode observar hoje que se a gente pegar a relação homem-mulheres, nós temos 23 casos em homens para cada 10 casos em mulheres. Então, assim, a gente chega a esses dados nos homens com esse sistema de informação e essa é uma população, né, que eu acho que a gente precisa trabalhar muito nas medidas do diagnóstico, da prevenção e do tratamento. E, principalmente, a gente tem sempre falado, né, com relação aos mais jovens, e a gente tem visto isso com relação à vacinação. A gente está querendo aumentar todas as coberturas de vacinação. Aí vai no caso de hepatite, sarampo, a gente está tendo uma campanha agora para vacinação. E é um público mais difícil, né, de você conseguir fazer o diagnóstico. O jovem sempre acha que não vai adoecer, que não nada vai acontecer, que nada vai acontecer. Então, é um público mais difícil de você conseguir achar. Então, essas campanhas são importantes para a gente conseguir buscar essas pessoas, diagnosticá-las e tratá-las. Mais uma vez entra o direito, né? Nós precisamos comunicar com esse jovem. Primeiro, que é um capital imensurável. Investir no jovem é investir no nosso futuro. Ele vai cuidar de nós. Eu já estou um pouquinho mais, mas quem vai cuidar é ele. Então, a campanha é atingir ali um linguajar de que ele entenda a importância de prevenir e um diagnóstico precoce, se exposto, né? Eu tenho 3 filhos e eu dialogo. É muito difícil linguajar de quem está numa fase conversar com o jovem. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Acharmos aí o meio de comunicação e mostrar a ele por quê? Porque ele tem uma capacidade de decisão, conforme a informação que ele recebe, extremamente sensata. Eu confio nos jovens, eu sou apaixonado na juventude, eles são vibrantes e é isso, achar um meio de alertá-los, né? E essa campanha, vocês pensam nessa linguagem justamente para chegar até os jovens, doutor Gerson? A intenção é essa, né? Que a gente chegue na população em geral, mas como eu falei, né? Eu acho que a epidemia é de homens jovens, né? Então, essa campanha a gente espera que ela comece agora, né? A gente está começando essa campanha agora e a gente não está só colocando essa campanha na televisão, né? A gente tem outdoors, a gente tem ônibus, a gente tem nos pontos de ônibus, a gente tem inclusive no cinema, né? Enquanto você está vendo o filme, né? Você tem os trailers e a gente está colocando essa campanha. Então, assim, vamos colocar principalmente nesse site de relacionamento, porque assim, o que a gente tem visto, por exemplo, hoje em dia, é que assim, a televisão é importante, mas jovem não vê mais televisão. Eles vão muito mais para a internet. Está ligado ali na internet. Né? Então, assim, a gente faz como diz o Milton Nascimento, a gente vai onde o público está. Então, o que a gente está colocando é assim, o máximo possível onde esses jovens estão, para que a gente possa atingi-los de modo que eles possam entender que devem buscar o diagnóstico, buscar o tratamento. Então, essa campanha a gente espera que ela vá agora, mas a gente vá o ano inteiro, não só época do dia 1º de dezembro, nem só carnaval. Sem tabus e sem preconceitos, né? Isso. Temos que enfrentar a problemática de uma forma transparente, cristalina, né, professor? Não é, Flávio? De forma que isso pulverize no subconsciente e fique mais fácil de nós enfrentarmos um problema de tamanha monta, né? Agora, a gente sabe que ainda existe muito o preconceito, né? Mesmo assim, as pessoas têm o medo de descobrir pelo medo do que vão sofrer depois. Como combater esse preconceito aí do ponto de vista legal, doutor Flávio? Fazer o que estamos fazendo aqui agora, discutindo, dissecando o problema, entrando no núcleo, sedimentando, mostrando as visões, deixando a sociedade com seus preconceitos, tabus, evoluírem. E o direito à informação principalmente neste objeto do programa,
o HIV é essencial para que você não veja ele como um monstro, né? E veja assim, olha, é um problema, eu tenho que realmente evitá-lo, preveni-lo e etc. Mas e se vier o dano? O dano nós vamos tratá-lo, vamos remediá-lo, vamos acompanhá-lo, de forma que isso torne-se bastante comum. Né? Então, parabéns, Flávia, parabéns à TV Justiça por essa a iniciativa, né, professor? Sim. Que é isso, nós temos que debater. Bom, então vamos deixar um recadinho final aqui para quem está nos assistindo e não sabe, nunca fez o teste, tem que fazer, né, doutor Gerson? Deve fazer. E eu sempre falo, né, que eu acho que a gente não tem que fazer só o teste para o HIV. A gente tem que fazer para sífilis, a gente tem que fazer para as hepatites, né? Porque eu acho que eles são importantes. Eu acho que a gente manter a saúde em dia é sempre bom, né? E assim, dizendo perfeitamente, é um teste que não dói, né? Rápido, né? Aqui, por exemplo, se você pegar aqui no Distrito Federal, onde a gente está nesse momento, nós temos vários e vários lugares onde você, em 15, 30 minutos, você sabe o seu diagnóstico. Não só de HIV, mas também de sífilis, de hepatites. E assim, eu acho que o preconceito ainda existe. Ele tem diminuído. Para quem acompanha a AIDS nesses 30 anos, né? O estigma era muito grande quando as pessoas morriam muito rapidamente, né? E você tinha uma doença que tinha a cara da morte, né? Hoje em dia não, graças a Deus, os tratamentos são muito bons, as pessoas vivem normalmente, trabalham, namoram, se divertem, e é assim que tem que ser. Eu acho que o estigma e o preconceito não deve ter com relação a nenhuma doença, muito menos com relação ao HIV. E qual que é o recadinho final do senhor, doutor Flávio? Olha, o recado final é: primeiro, acredite no seu sistema público de saúde com a saúde complementar. Em segundo lugar, já junto com o primeiro lugar, acredite no seu sistema de direito que lhe dá a oportunidade de exercitar o sistema de saúde. E o que é fundamental para fechar, Flávia, não tenha medo da palavra HIV, não tenha medo da detecção, não tenha medo do diagnóstico e não tenha medo do tratamento. Em frente, o monstro tem que ser visto de frente e aí nós vamos saber como tomar as melhores decisões. Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigada também a você que nos assistiu e fica aí a dica, viu? O fórum fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias da TV Justiça também nas nossas redes sociais, YouTube, TV Justiça Oficial e Twitter, @TV Justiça. Até o próximo programa. Tchau!